Mãe, qual o país que tem mais pessoas no mundo? O país mais populoso do mundo é a China. Mas e o Brasil? O Brasil me parece que ainda é o quinto mais populoso do mundo, mas não é o quinto mais povoado. Como assim é mais populoso, mas não é mais povoado? Não é a mesma coisa? Não, população é número de habitantes e povoado é habitantes por quilômetro quadrado, é a densidade demográfica. É o assunto do 7º ano de hoje. Quer assistir comigo? Bora! Então, meus queridos, a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar sobre a população brasileira, vai entender por que o Brasil é um país populoso e pouco povoado, como a população se distribui pelo território nacional, por que tem algumas áreas que atraem mais pessoas, outras menos, como se deu a imigração, né, das pessoas para cá, por que está havendo, por exemplo, uma diminuição no crescimento vegetativo do Brasil, ou seja, a população está crescendo num ritmo mais lento, o que explica isso? Por que nós brasileiros estamos vivendo mais? Enfim, a gente vai trabalhar sobre isso. Vamos lá? Bom, então para a gente poder começar a nossa aula, vamos entender por que o Brasil é um país populoso e pouco povoado. O Brasil é um país populoso porque a população absoluta, isso é, a soma dos habitantes no Brasil, ela é muito grande. Nós somos hoje em torno de 211 milhões de habitantes, segundo dados divulgados há pouco tempo atrás pelo IBGE. Isso faz com que a gente tenha a quinta maior população do mundo. Mas por que nós somos considerados um país pouco povoado? Porque quando a gente vai calcular a chamada densidade demográfica, é pego o número da população, e é dividido pela área do país. Então, ao dividir a população pela área do Brasil, que é muito grande, somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial, o número de habitantes por quilômetro quadrado fica muito pequeno. Então, por isso, nosso país é considerado pouco povoado. Agora, se a gente for observar essa densidade demográfica, que é o que a figura 1 está demonstrando para vocês, a gente vai ver, ali observando a legenda, que tem algumas áreas no Brasil que são muito povoadas. Observem, toda a área do litoral do Brasil, as regiões litorâneas, assim como os grandes centros, as principais cidades e capitais, elas são muito povoadas e muito populosas, ok? Agora, quando a gente se refere à área territorial do Brasil toda, o Brasil é considerado um país pouco povoado. Isso é chamado de densidade demográfica, ou seja, número de habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente observar Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, a cidade que está ao lado aqui de São José, a gente vai observar que a gente vive numa região muito populosa e muito povoada também, ok? São José, inclusive, é a cidade mais povoada de Santa Catarina. Por quê? A gente tem o maior número de população? Não, a gente não tem o maior número de população. Mas ao pegar o número de habitantes de São José e dividir pela área, que é reduzida, resulta em muitos habitantes por quilômetro quadrado. Então, por isso eu considero São José uma cidade populosa e também muito povoada, ok? Bom, outra característica que a professora pode citar aqui para vocês é por que a população é atraída para uma região, ou por que ela não é atraída, Quais os fatores que explicam isso? Então, a gente tem os fatores naturais permissivos, que seria o quê? Uma região que tem um clima ameno, que tem baixas declividades, que tem um dinamismo econômico muito grande, então vai ter muito emprego, boas condições de vida. E também esses são os fatores que atraem a população, E também tem aqueles fatores que restringem a população, que são áreas de repulsão da população. Além das questões naturais, por exemplo, regiões muito desérticas, com climas muito desérticos ou muito frio, regiões que não têm a atividade econômica, não têm emprego para oferecer para as pessoas, são exemplos de fatores econômicos que são restritivos. Então as pessoas vão procurar não morar nessas regiões, que vai fazer com que a densidade demográfica seja bem menor. Bom, e como se deu esse crescimento da população brasileira? Na verdade, a gente tem dois fatores que explicam. Um deles é a imigração, As pessoas que vieram de outros países para cá, a própria colonização, principalmente, E essa colonização, essa imigração, ela não foi só uma imigração livre, mas teve também a imigração forçada, que foram os negros, que eram escravos e foram trazidos para o Brasil de forma forçada. Então aí a gente tem, além dos europeus e dos negros, alguns grupos que vieram de outros continentes também, como os asiáticos. E aqui eles encontraram os indígenas. Então houve uma grande miscigenação no nosso país. Essa mistura, essa grande miscigenação é que forma a população brasileira.
Bom, outro fator que ajuda a explicar o crescimento da população brasileira é o crescimento natural vegetativo. O que seria o crescimento natural vegetativo? O crescimento natural vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade, que corresponde ao número de óbitos, de mortes por 1.000 habitantes de um país. Para vocês poderem entender melhor, a professora colocou um gráfico aqui que está mostrando como se deu nos últimos anos essas taxas, A gente observa ali, que houve um declínio tanto na taxa de natalidade quanto na taxa de mortalidade. Enquanto lá no ano de 1900, a cada grupo de 1.000 pessoas tinham 45 crianças nascidas vivas, morriam nesse tempo 25, 26 pessoas mais ou menos a cada grupo de 1.000 habitantes. Se a gente for comparar no ano de 2020 agora, veja bem, mais ou menos a taxa de natalidade a cada 1.000 habitantes está em torno de 13, 14 crianças nascidas vivas a cada 1.000. E a taxa de mortalidade, o número de óbitos de pessoas durante esse período, ele fica em torno de 6, 7. Ou seja, a estimativa da taxa de crescimento vegetativo da população brasileira em 2020, se eu pegar a diferença entre a natalidade e a mortalidade aqui, é de 7 por grupo de 1.000. Então, significa que de cada 1.000 habitantes aumentaram, houve um crescimento de 7 pessoas. O que significa? Isso significa que houve uma desaceleração no crescimento natural vegetativo da população brasileira. Mas por que isso vem acontecendo? Quais as razões para isso? Vamos ver o porquê? Então, para vocês poderem entender o porquê que houve essa queda na natalidade, na fecundidade também, que é o número de filhos por mulher no Brasil, a professora colocou aqui uma figura para vocês poderem entender. Só que antes eu quero que vocês compreendam um fato histórico que ocorreu no nosso país. Houve uma redução acentuada nas taxas de natalidade a partir de 1961, mais ou menos. Por que isso aconteceu? Porque a partir desse momento o Brasil se modernizou, ele se industrializou. Isso fez com que muitas pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades em busca de emprego, de melhores condições de vida, certo? Quando as pessoas moravam no campo, elas tinham muitos filhos, Por quê? Porque esses filhos representavam, inclusive, ajuda no trabalho. Só que ao migrar para as cidades, diante dos custos e das dificuldades impostas pela vida urbana, os casais acabaram diminuindo o número de filhos. Aqui a gente tem um exemplo da participação das mulheres, no trabalho, para que elas pudessem ajudar na renda familiar. Então, para trabalhar fora de casa, você não vai poder ter vários filhos. Qual foi a solução encontrada para as mulheres? Usar métodos contraceptivos, Ou seja, métodos anticoncepcionais, que evitassem a gravidez. É o caso, por exemplo, das pílulas anticoncepcionais, do DIU, que é um dispositivo intrauterino, do preservativo e etc. Isso fez com que se reduzisse o número de filhos. E a mulher passou também a se dedicar mais ao trabalho fora de casa, Coisa que antes ela não fazia, Ela cuidava da casa, dos filhos, então seria mais fácil ela ter vários filhos, principalmente porque morava na zona rural. E nas cidades não, esse custo ele aumentou. Então essa é uma das razões, A redução do número de filhos, então, constitui uma das mudanças ocorridas com a urbanização, que ajudou também a queda na taxa de fecundidade. Ou seja, consequentemente, o número de filhos diminuindo, a taxa de natalidade no nosso país também foi declinando. E outro fator que a gente citou também foi a redução das taxas de mortalidade, que foi muito grande no Brasil. O que explica essa redução nas taxas de mortalidade? Por exemplo, a questão do progresso na medicina, que foi muito grande, as campanhas de vacinação, a melhoria que houve nas condições sanitárias, apesar dela não atingir toda a população brasileira, mas já houve melhorias nas condições sanitárias, com rede de água tratada, rede de coleta de esgoto, coleta de lixo. A população está mais consciente para a preservação de doenças, pratica mais exercícios físicos, enfim. Isso também explica o aumento da expectativa de vida. O que seria a expectativa de vida? A expectativa de vida seria a média de anos que uma determinada população vai viver. Então a gente percebe que aqui no Brasil, a expectativa de vida média do brasileiro chega hoje a 76, quase 77 anos. Isso significa dizer que a maioria da população brasileira vai alcançar essa idade. Ou seja, aos poucos está melhorando as condições. Isso é muito positivo.
Por que o governo brasileiro tem que ter todos esses dados, ele tem que se informar sobre tudo isso? Por exemplo, por que ele precisa saber que a população brasileira está vivendo mais? Por que é importante esse dado? Porque ele vai ter que se preparar para a aposentadoria dessas pessoas, ele vai ter que ter mais médicos geriatras para atender essas pessoas, então vai ter que ser feito um planejamento em cima disso. Assim como também ele saber aonde as pessoas residem, para ele poder saber onde tem que construir mais escolas, ver qual é o número de habitantes que tem ali, qual é a faixa etária, quantos são jovens, quantos são crianças, né? Quantos são adultos, são idosos, se ele precisa construir mais creches, se ele precisa fazer mais hospitais, enfim. Então, todos esses dados da população brasileira são importantes para que o governo possa investir em políticas públicas para essas pessoas. Bom, a aula de hoje era isso. Vocês têm lá um exercício no Word, né, para vocês editarem lá no Google. A professora não mandou em formulário, como muitos pediram, porque tinha muitos gráficos, muitos dados, então eu dei uma diferenciada. Só que vocês podem editar e podem responder ali mesmo. Então, bora lá fazer a atividade. Beijos!